Como treinadores, dirigentes e jogadores reagiram a caso de apostas no futebol? O mundo do futebol é frequentemente abalado por escândalos de apostas ilegais que afetam a integridade do esporte. Quando um caso de apostas é descoberto, é crucial que os treinadores, dirigentes e jogadores reajam rapidamente de forma adequada para garantir que a situação seja tratada com seriedade. Nesta entrada, como essas partes interessadas reagiram a casos de apostas no futebol? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer. Obrigado! Vejamos. No episódio dos escândalos das apostas no futebol, que tem 53 atletas citados nominalmente em provas, o UOL separou as principais falas de treinadores, dirigentes e jogadores, que são: Odair Helmo: sou treinador de futebol, entro no aspecto de dizer que todos ficamos tristes. Conheço o Eduardo desde os 10 anos, é um companheiro, mas, como qualquer ser humano, cometeu um erro. Se julgado, comprovado e associado, que pague a sua pena, que tenha responsabilização, isso serve para nós todos. Isso é uma parte. A outra é que nós temos que seguir adiante, ir em frente. Somos profissionais, a resposta foi o hoje. Alisson: é um momento difícil, não dá para negar. Os últimos acontecimentos chatearam muito a gente. Também sentimos, é nítido, não posso negar aqui, mas nossa vida continua. Renato Portaluppi: é lógico que a notícia, no geral, é mais um escândalo no futebol brasileiro. Nós, profissionais que trabalhamos com isso, sentimos, porque, se for realmente provado, é um escândalo muito grande, mas, no Grêmio, pode ficar tranquilo que não tem nenhum jogador. Presidente Alberto Guerra: a primeira coisa que fizemos foi falar com o atleta Natan, que está muito tranquilo. Disse que foi procurado, mas rechaçou de primeira, que jamais faria isso, se colocou à disposição de colaborar, entrar nas contas dele, mexer no celular. Não foi no Grêmio que aconteceu, as mensagens que chegaram não falavam com ele, deixa muito fragilizada essa citação. Confiamos no nosso atleta, ele com a cabeça boa, queria ir pro jogo, decidimos mantê-lo. Mano Menezes: a Globo, nós temos plena confiança no Maurício. Ninguém tem dúvida internamente e já está comprovado isso. Temos que ter todos os cuidados, com quem falamos, com quem não falamos, e nossas atitudes serem sempre na linha da honestidade no futebol. Emerson Ávila: os órgãos responsáveis por gerir o futebol precisam de medidas severas para que tente conter isso ao máximo, que pode trazer grandes prejuízos ao futebol. Abel Ferreira: futebol é maior que todas as polêmicas, sobreviveu a tudo e vai continuar a sobreviver. O que posso dizer é lamentar, mas futebol para mim é o que vocês assistiram hoje. Todo o resto, acredito que as autoridades vão fazer o trabalho. Rafael Veiga: nós, jogadores, conversamos. É uma situação delicada. A gente conversou, eu acompanhei sim o que está saindo. Tenho princípios, valores e coisas que não negocio. Para mim, é uma parada que eu não gosto. Não faço, não curto. Não vou ficar aqui apontando o dedo, não vou julgar ninguém, mas eu, Rafael, não gosto e não faço. Luan: vou falar por mim, eu não gosto, eu nunca fiz e eu nunca vou fazer, só isso que eu tenho para falar. Esse é o meu caráter, isso foi o que eu aprendi. Futebol é o sonho da minha vida, a paixão da minha vida. E eu não me trairia a esse ponto, entende? Não julgo ninguém, cada um tem a sua realidade, suas escolhas. Mas como falei antes, nunca fiz, nunca farei e não concordo também com quem já fez ou com quem faz. Everton Ribeiro: é muito triste. A gente luta tanto para chegar nessa posição que estamos hoje, nós somos exemplos. Não julgo quem faz, mas sei que é errado. Cada um sabe onde o calo aperta, mas a gente sabe que tem que ser punido, investigado e ser rígido para que não aconteça. A gente precisa cuidar do futebol e ter responsabilidade no que a gente faz. Luxemburgo: eu estou achando ótimo isso, investigação a acontecer. Quem tiver que se ferrar, que se ferre, essa é a realidade. Não tem como você preservar ninguém que faz coisas erradas e prejudica todo um processo do futebol. Onde o dinheiro está chegando? O problema são os donos das casas de apostas? Não.
Eles são donos de uma coisa, o problema está na relação onde você fica vulnerável. Tem que punir todo mundo, doa a quem doer. Se tiver falcatrua, tem que punir. Marçal, no meu caso, por exemplo, foi no ano passado, contra o Flamengo, que eu tomo um cartão por reclamação. Não me lembro o lance, mas perdemos o jogo em casa. Depois, recebi uma mensagem no Instagram: pô, Marçal, tomando cartão por reclamação? Mais vale ganhar dinheiro com isso. O que você acha? E aí dei uma resposta que não se deve falar na televisão e nunca mais tive contato. Espero que o pessoal também possa investigar esse tipo de gente que acaba ganhando mais do que perdendo nessas apostas, porque realmente uma coisa está ligada na outra. Dorival Júnior, lamentável tudo isso, triste. Só que prefiro aguardar um pouquinho para que apurem todas as situações, e depois apontemos o dedo. Muitos nomes estão sendo ventilados, e de repente, não temos comprovação de nada. Temos que ter muito respeito com essas pessoas, entendemos que é um momento muito delicado, porém sem acusar até que se comprove alguma coisa. Se alguém participou, naturalmente tem que ser punidos pela gravidade da situação. Em conclusão, os casos de apostas no futebol são um problema sério que pode afetar a credibilidade e integridade do esporte. É vital que treinadores, dirigentes e jogadores ajam de forma rápida e eficaz quando um caso é descoberto para proteger o esporte e garantir que a justiça seja feita. A implementação de medidas rigorosas de prevenção de apostas e a conscientização contínua sobre a importância da integridade do esporte são essenciais para proteger o futebol e garantir que continue a ser um esporte justo e emocionante para jogadores e fãs em todo o mundo. Obrigado por assistir, deixe seu like e sua inscrição no canal. Até a próxima!